Vamos nessa, continuando nesse tópico, vamos falar dos famigerados, os famosos créditos adicionais. Tema que cai demais em concurso público. Esses créditos adicionais são aqueles créditos orçamentários, que vêm para suprir uma deficiência orçamentária do governo, do Estado. São aqueles gastos que não são previstos ou gastos que são insuficientes para a realização da despesa. É o que mais acontece no Brasil. Você vê com a Copa do Mundo. O que acontece? Aquelas previsões orçamentárias iniciais para a construção de estádios foram previsões orçamentárias insuficientes. E aí o que aconteceu? Geraram os denominados créditos suplementares, que vieram para fazer um reforço orçamentário. Uma obra que era custeada, por exemplo, lá em Curitiba, o estádio do Clube Atlético Paranaense, que era para custar cerca de 300 milhões, hoje já está passando dos 500 milhões. Ou seja, teve que adicionar crédito para custear aquela despesa. E aí vem os denominados créditos suplementares, que fazem esse reforço de caixa. É fundamental aqui você distinguir os 3 tipos de crédito. Por quê? Porque na prova, o examinador vai lhe dar um caso prático e você vai ter que saber se é um crédito especial, se é um crédito suplementar ou se é um crédito extraordinário. Então perceba que as 3 espécies de créditos adicionais são créditos especiais. No crédito especial, a característica fundamental é que não houve previsão orçamentária para aquela despesa. Por exemplo, lá no Distrito Federal, teve que se construir, de maneira assodada, por exemplo, uma rampa para deficiente, para que ele vá ao estádio Mané Garrincha. Veja que é um exemplo hipotético. E essa rampa, para os deficientes não tinha previsão orçamentária, ou seja, não tinha qualquer tipo de previsão na lei orçamentária anual. Qual é a opção a ser utilizada? A opção a ser utilizada aí é o crédito especial. Então, uma característica fundamental do crédito especial é não haver previsão orçamentária para aquela despesa. Já o crédito suplementar é diferente. Existia a previsão orçamentária para aquela despesa. Só que a previsão orçamentária ela foi insuficiente. Aquela previsão orçamentária não conseguiu custear a obra pública, que é o caso dos estádios de futebol da Copa do Mundo. Se cair na sua prova, você já vê que há uma tendência a ser crédito suplementar. Então, enquanto o especial não há previsão orçamentária, e é isso que você tem que prestar atenção no momento da prova, o especial não há previsão orçamentária, no suplementar há previsão orçamentária, só que aquela previsão foi insuficiente, foi insatisfatória. Não foi o valor real da obra, então tem que ter um crédito suplementar. E há o denominado crédito extraordinário. O crédito extraordinário, que pode ser instituído inclusive por medida provisória, e é o único crédito que pode ser instituído por medida provisória, o único crédito adicional que pode ser instituído, criado por meio de medida provisória, é o crédito extraordinário. Já o especial e o suplementar não pode MP. Agora, o extraordinário pode sim MP. Qual é a causa do crédito extraordinário, que pode ser até criado por meio de medida provisória?
as famigeradas medidas provisórias, a causa, existem aí 3 causas, existem aí 3 fundamentos para o crédito extraordinário: a calamidade pública, a comoção interna e a guerra. Então veja que o fundamento do crédito extraordinário é, primeiro, calamidade pública; segundo, guerra; terceiro, comoção interna. Por exemplo, verificamos quando há um desastre natural. Por exemplo, aquelas enchentes que ocorreram agora no Espírito Santo. Pode ali ser utilizado um crédito extraordinário, porque pode ser considerado ali um caso de calamidade pública. Então veja que o crédito extraordinário é apenas para comoção interna, calamidade pública e guerra externa. Então vamos às 3 diferenças entre os créditos. O especial é quando não há previsão orçamentária. O suplementar é para fins de reforço da dotação orçamentária. Ali a previsão foi insuficiente. Enquanto no especial não havia previsão, na suplementar, visa reforçar o caixa. Por quê? Porque aquela previsão foi insuficiente. Já no crédito extraordinário, é uma espécie de crédito adicional que pode ser criado através de MP, medida provisória, e tem como causa guerra, comoção interna ou calamidade pública. Então vejamos aqui no nosso, nos nossos slides. Créditos adicionais, sua classificação se dá em suplementar, são os destinados a reforço de dotação orçamentária. Temos aí os créditos especiais, são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Então, veja que a diferença básica para você acertar a questão no concurso público é que o primeiro, o suplementar, é para reforço. Por quê? Porque o crédito foi insuficiente. Já o especial é que não havia previsão alguma. Veja que as 2 primeiras, o crédito aí especial e o suplementar, depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa, ou seja, tem que ter previsão e também tem que ter formas de custear, ou seja, tem que ter orçamento disponível, recurso disponível para custear tanto um crédito suplementar como um crédito especial. Agora, a terceira espécie de crédito adicional é o crédito extraordinário, que são os destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, como o caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Veja que nesse caso aí de guerra, comoção interna ou calamidade pública, pode ser criado esse crédito extraordinário, inclusive por meio de medida provisória. Ok? Então vejamos aí algumas questões sobre o tema. Questão aí de juiz federal. Quando, no decorrer da execução orçamentária, uma dotação se relevar insuficiente, e a palavra fundamental aqui é insuficiente, o Poder Executivo poderá lançar mão da abertura de crédito suplementar após a autorização legislativa. Verdadeiro. Veja que aí, como falou em dotação insuficiente, é crédito suplementar, tem que ter autorização do parlamento. Veja que, no caso de MP, medida provisória, é só crédito extraordinário. Vamos lá. Próximo. Quando, no decorrer da execução orçamentária, uma dotação se revelar insuficiente, o Poder Executivo poderá lançar mão da abertura de crédito especial, independentemente da existência de recursos disponíveis para a realização da despesa. Existe, aí nesse item, encontramos 2 equívocos, 2 erros grotescos. Quais são os erros? Primeiro que se falou em insuficiência da dotação. Se é insuficiência da dotação, não pode ser crédito especial. Só pode ser crédito suplementar. Para ser crédito especial, não pode ter qualquer tipo de previsão. E o segundo equívoco grotesco é que diz que independe da existência de recursos
disponíveis. Você viu aqui que tanto no crédito suplementar como no adicional deve existir recursos disponíveis, ok? Diferente do extraordinário. Vejamos, quando no decorrer da execução orçamentária uma dotação se revelar insuficiente, o Poder Executivo poderá lançar mão da abertura de créditos especiais ou suplementares por meio de medidas provisórias. Há dois erros aí. O primeiro é que quando a dotação é insuficiente, só pode ser crédito suplementar, não pode ser especial. E o segundo erro aí é que nem no crédito especial, nem no crédito suplementar, não pode medida provisória. Aquela medida provisória que é regulada pelo artigo 62 da Constituição só pode vir a tratar de crédito extraordinário, de comoção interna, calamidade pública ou guerra. Não pode tratar de reforço de dotação insuficiente e também não pode tratar de simples não previsão. A Constituição é clara, apenas para guerra, apenas para comoção interna e apenas para calamidade pública. Porque o extraordinário, como você bem viu, é para uma despesa urgente e imprevisível, ok? Então está errado o item por falar em MP, está errado o item por falar que pode ser crédito especial. Vejamos a próxima. Quando no decorrer da execução orçamentária uma dotação se revelar insuficiente, o Poder Executivo poderá lançar mão da abertura de crédito especial após a aprovação legal. Falso também, né? O crédito especial tem que ter aprovação legal? Tem. Mas ele é quando não há previsão, ou seja, o especial é apenas quando não há previsão no orçamento, ok? Vejamos o item próximo do mesmo concurso. Quando no decorrer da execução orçamentária uma dotação se revelar insuficiente, o Poder Executivo poderá lançar mão da abertura de crédito extraordinário por meio de decreto. Falso. Você vê que aqui o crédito extraordinário pode ser lançado por meio de medida provisória, né? Então aqui a questão mais certa é que quando é dotação insuficiente, é crédito suplementar. Uma vez que medida provisória só pode ser lançada à mão no caso de crédito extraordinário, se for para uma despesa urgente e imprevisível, nas hipóteses de guerra, comoção interna e calamidade pública. Então, há o erro aqui de falar em abertura de crédito extraordinário e também falar de decreto, porque o crédito extraordinário tem que ser por meio de MP ou lei, né? Normalmente, em regra, por meio de medida provisória, porque há esta possibilidade, e não é no caso de uma dotação se revelar insuficiente, simplesmente tem que ter guerra, tem que ter comoção interna ou tem que ter calamidade pública. Então perceba, meus amigos, aí fazendo uma síntese tranquila para você levar para a prova. Veja, crédito adicional são 3 espécies: especial, suplementar e extraordinário. Característica do especial: tem que ter previsão, né? Recurso disponível, né? Tem que ter recursos disponíveis e, na verdade, não houve previsão orçamentária. Então, no crédito especial, não há qualquer previsão orçamentária e tem que ter recursos disponíveis. No suplementar, há uma dotação insuficiente e tem que ter recursos disponíveis. Já no extraordinário, como é para despesa urgente e imprevisível, são os casos de guerra, calamidade pública ou comoção interna e pode ser criado por meio de medida provisória. Um forte abraço.